E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná com matemática e nós já tivemos outros encontros aí durante esse ano conturbado, mas um ano de superação e vamos sempre superar. Quando a gente fala de superação é que alguns estão vendo a nossa aula pelo YouTube, outros estão vendo pela televisão. Então vamos para o nosso recadinho diário que quem está vendo pelo YouTube ou está vendo pela televisão, não esquecer de entrar lá no Classroom, tem acesso à internet, entrar no Classroom, resolver as questões que estão lá para validar a sua presença. Se ficar alguma dúvida, aproveita entrar em contato com o seu professor pelo Google Meet e ver as dúvidas dos exercícios e também outras que apareçam da nossa aula ou do livro que você já tem, né? Porque infelizmente a gente não consegue ver todos os exercícios em livro, mesmo dentro de sala de aula. Para a galera que está vendo apenas pela televisão e não está tendo acesso à internet, não esquecer de no dia marcado ir lá na escola, pegar as atividades, resolver, fazer as anotações que você tem para devolução para o professor e de lá devolver, que só vai validar a sua presença depois da devolução dessa atividade para o professor corrigir. Tranquilo, gente? Bem, e hoje a gente vai continuar a trabalhar mais um sólido, mais uma representação de sólido que a gente trabalhou durante todas as aulas. Um sólido que é muito importante, que a gente gosta bastante, né? Que é a esfera. E a esfera tem várias características. Hoje, por exemplo, a gente vai fixar muito na questão dos elementos que fazem da esfera. Bem, nós temos na nossa vida aí muita coisa envolvendo esfera. Por exemplo, a bola de futebol, a bola de vôlei, a bola de basquete são exatamente um formato esférico, né? Mas nós temos a nossa maior casa, que é a Terra, que a Terra a gente sabe que não é uma esfera perfeita, né? Ela é uma esfera, vocês já sabem lá do professor de geografia, ela é uma esfera onde ela é achatada aos polos, ou seja, não são o raio não é igual em todos os pontos da superfície, que vai dar exatamente a característica de uma esfera. Então a gente vai falar de vários elementos da nossa esfera durante a aula de hoje, tá bom, gente? Então vamos lá. Relembrando aqui o que tem a ver com a esfera. Nós vamos relembrar aqui o primeiro ente que a gente usou ainda este ano, que foi a circunferência. Lá quando a gente trabalhou a geometria analítica, nós aprendemos a equação reduzida da circunferência, que é dada pelo valor de x, aonde ela estiver, menos o xa, o x do vértice, que a gente chamou aqui de a, ao quadrado, mais o y, por exemplo, se eu pegar este ponto aqui, né? Esse ponto vai ter um valor de x e um valor de y. Menos o b, que o b corresponde ao y do vértice do centro, e o raio ao quadrado. Então, a equação reduzida. E aqui nós temos a equação geral da circunferência. Tranquilo? Aqui faltou uma coisinha que nós vamos consertar ali, que faltou igual a zero. Tranquilo, gente? Não esquece, depois nós vamos arrumar aqui no slide. Outro conceito bastante importante para nós é exatamente a questão da diferenciação, que muita gente às vezes tem problema, da circunferência com o círculo. Qual é a diferença entre os dois? A circunferência é a linha em torno. Então, é mais ou menos, se eu cortasse aqui, ele ia formar uma linha. Tranquilo? E para eu calcular esta circunferência, eu vou fazer 2π vezes o raio, a distância do centro até a periferia que vai formar a nossa circunferência. Tranquilo? Então, essa distância é sempre o raio, a mesma distância. Já o círculo é a área que forma dentro da circunferência, então, que é limitada pela circunferência. E a área dela vai ser πr ao quadrado. Tranquilo? Então, agora nós temos a diferenciação entre circunferência e círculo, que isso sempre causa algum problema quando a gente está falando sobre eles. Bem, então a esfera, ali no caso, tanto a circunferência quanto o círculo são figuras bidimensionais. A esfera é uma figura tridimensional, 3 dimensões. E ela pertence ao grupo que a gente chama de corpos redondos.
não é um poliedro, né? Nós agora, nas últimas aulas, a gente tem trabalhado principalmente com poliedros. Na última aula, a gente trabalhou o tronco de um cone, que também é um corpo redondo, tá? Mas também é denominado sólidos em revolução. Lembra que eu comentei nas últimas aulas que se eu pego, no caso do tronco de um cone, ele vai dar um trapézio. Se eu girar ele, ele vai dar exatamente o nosso tronco. Agora, por exemplo, e se eu girasse, por exemplo, esta TV aqui? Eu girasse sobre esse eixo aqui. Que figura que a gente já conhece daria? Dá uma pensadinha lá. Vai dar exatamente um cilindro. Tranquilo? Então, são corpos que a gente chama de rotação completa, tá? No caso da esfera, qual que vai ser a nossa figura em duas dimensões, ou bidimensional, que vai formar a nossa esfera? Pense um pouquinho. Nós já vamos conversar e eu já dou a resposta aqui, que vai ser um semicírculo. Voltando aqui, só para a gente visualizar, ó, é como se eu cortasse ela no meio, aqui, ia dar um semicírculo, e eu girasse em torno do eixo aqui central. Vai dar exatamente a nossa esfera. Então, é uma outra figura formada pela revolução de um semicírculo. Aqui eu tenho um quiz para a gente pensar disso tudo que eu falei, e eu não quis mostrar, porque eu quero que vocês desenvolvam a visão espacial de vocês, rotacionando em torno de um eixo, as figuras abaixo, em qual delas nós vamos ter um tronco de pirâmide, gente. Lembram do tronco de pirâmide? A pirâmide, vocês já lembram, que nós vamos ter a característica de acordo com a base, né? Nós podemos ter ela uma base quadrada, uma base triangular e assim sucessivamente, tá bom, gente? Então vamos pensar um pouquinho e a gente já volta para dar a resposta para vocês. E aí, galera, vamos então, o que deu a resposta? Então tem que lembrar que ele vai girar. Quem que é o nosso eixo? Exatamente aqui. Então quem vai girar e formar, eu já dei a dica lá anteriormente para vocês, né? Aqui no caso é um trapézio. Se eu girar ele, ele vai formar exatamente o tronco de cone. Portanto, a nossa resposta é a resposta 4. Bem, então a esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica e é definida por um conjunto de pontos que distam do centro a uma mesma medida. Aqui eu coloquei uma figurinha como se fosse uma esfera de metal, né? Nesse caso ela é inteira sólida, né? Mas ela também pode ser oca, né? Ser uma casca, né? E aqui uma outra figura. Agora eu quero conversar com vocês, ó, aqui no meu sólido, ó. Meu sólido aqui, vocês veem de longe aqui, e agora a gente vai dar um zoom, que nós temos exatamente essa parte em vermelho, em acrílico vermelho ali. Que esse acrílico vermelho é uma semicírculo, que se eu girar ela vai formar a nossa esfera. E a esfera vai ser sempre dada do centro dela, lá do centro dela, até aqui. Em qualquer ponto, sempre aqui, ó, qualquer ponto aqui na superfície, a distância até o centro é exatamente o nosso raio. Deixa eu colocar certinho aqui, que a esfera ela gosta de sair correndo aqui. E se ela sair correndo, ela cai no chão e quebra.
Tranquilo? Ó, não quero ficar quietinho aqui. Pronto, deixei ela quietinha. Então, voltando. Então, a esfera então, vai ser todos os pontos do centro até a superfície dela vai ser sempre o raio. E todos os pontos vão formar exatamente a nossa superfície da nossa esfera. Alguns pontos conhecidos já da esfera, por exemplo, que vocês trabalham lá na geografia, é os polos. Os polos vão estar, são dois pontos extremos que estão no diâmetro da nossa esfera, tá? No caso aqui, relacionando, né, nós temos lá o polo norte e o polo sul da Terra, né? É a mesma ideia e ele vai estar passando exatamente pelo centro. Tranquilo? É óbvio que eu vou fazer a opção. Poderia estar com o polo aqui, só que eu estaria vendo a esfera numa outra visão. Normalmente a gente vê o polo desta maneira aqui para ver os outros entes que a gente vai ver da esfera. Meridiano. Meridiano refere-se a uma circunferência formada pela intersecção de qualquer plano que possui o eixo de rotação da superfície. Então, o meridiano está aqui, ó. Então, eu posso fazer um corte em qualquer ângulo que eu quiser, vai formar essas linhas aqui. Em torno de toda a nossa esfera, formando o que nós falamos lá no início de circunferência, não é círculo, circunferência. Então, o meridiano é sempre círculos, e ele sempre vai ser os planos que vão cortar o diâmetro onde está havendo a rotação da nossa esfera. Paralelos. O meridiano, aqui nesse caso, a gente mostrou ela na vertical. O paralelo vai ser, nesse caso, na horizontal, nossa opção aqui, né? E é o mesmo conceito, vai ser a esfera, ou melhor, a circunferência, que são formados pelos planos que vão ter paralelos ao centro. Sempre ela vai ser ali paralela, ó. Então, aqui eu tenho um paralelo, outro paralelo, e que, por exemplo, na Terra nós temos diversos paralelos ali que vão formar na nossa esfera. A superfície é exatamente todos os pontos que vão formar a nossa esfera, tá? E que vão equidistar do centro. Outro conceito agora novo para nós, cunha esférica. Cunha esférica é uma região que está entre dois semicírculos, ó. Aqui eu tenho a parte em azul que está formando o semicírculo. Aqui este ponto dá o giro daqui até aqui. A distância daqui até aqui, como se fosse um gomo de uma laranja, vai ser exatamente a nossa cunha esférica. O fuso esférico é um pouquinho diferente. A cunha é todo aquele volume que forma. Já o fuso esférico vai ser exatamente a área que vai formar sobre a superfície. Esta área aqui, para adiantar um pouquinho o nosso estudo de área, ela vai ser dado por o ângulo formado aqui entre os dois pontos aqui extremos das áreas, vezes π, raio ao quadrado, dividido por 90 graus. Isso vai ser a área do nosso fuso esférico que a gente vai usar daqui a pouquinho num exercício. Então, por exemplo, ó, um exercício aqui, ó. Sabendo-se que uma esfera tem raio de 15 centímetros, calcule a área do fuso esférico com um ângulo de 30 graus. Ou seja, a gente vai aplicar exatamente esta nossa formulazinha aqui para calcular esta área. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna na aplicação direta dessa fórmula.
O raio vale 15 e o ângulo do fuso é 30 graus. Aplicando aqui na fórmula, ó, organizar os dados facilita, o 15 no lugar do raio e o ângulo de 30, fazendo as nossas continhas aqui, nós vamos ter que a área deu 75 pi centímetros quadrados. Muito fácil, né? Mais um conceito. Nossa, quanto conceito na esfera? A esfera tem bastante conceito mesmo. Calota esférica. Calota é uma parte da esfera cortada por um plano. Ó. No desenho aqui, foi cortado na parte de baixo, podia ser cortado em cima, lateralmente, depende do desenho que a gente faz. Então, esta partezinha aqui é o corte que foi feito e a gente tem uma calota. Vamos ver se vocês conseguem identificar nesse quiz qual dessas 7 desenhos em revolução formaria uma calota esférica. Um tempinho para vocês pensarem, vamos lá? Não vou dar nem tempo agora a vocês, vamos direto. Qual que vai dar a resposta? O 7, gente. Que girando, né, vai formar exatamente uma calota. Fácil, né? Esses quiz é legal para a gente puxar pela cabeça rapidamente. Outro conceito, mais um. Secção esférica. É a intersecção entre a esfera e um plano. O plano, ele é secante, então ele corta num local que não é o centro, né? Não necessariamente o centro. Ao passar pelo centro da esfera, ela forma um círculo com o mesmo raio da esfera que chamamos de círculo máximo. Então, qual a diferença da secção com a calota? A calota é esta região aqui. Toda essa região aqui que vai girando ali a semisfera, né? Desculpa, o semicírculo, vai formar ela ali. Agora, o que é a secção? A secção é esta área do círculo, então não confundir. Se ele passar exatamente no centro, vai formar o nosso círculo máximo. Tranquilo? Bem, aqui nós vamos aplicar exatamente num exercício. Uma secção plana de uma esfera, distante do centro, tem 36 centímetros quadrados de área. Calcular o raio dessa nossa esfera. Então, nós temos que esta figura aqui, ela tem 36 pi centímetros quadrados. E nós temos a distância até do centro até essa nossa secção, que vale 3 raiz de 5 centímetros. Eu quero saber quanto vale o raio. Já está o desenho aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e nós voltamos para resolver qual que é o raio da nossa esfera.
Então, essa distância aqui é 3 raiz de 5. E temos aqui a nossa secção, que é um círculo, que vale 36. Então, daqui até aqui, o que ele é? O nosso raio. Então, a gente vai aplicar primeiro a formulazinha da área, que é πr ao quadrado, a área do círculo. Como a área é 36π, nós vamos agora ter apenas o R1 aqui. Cortamos o π de ambos os membros, portanto, o nosso raio vale 6 centímetros. Então, já temos esta medida e esta. Só faltou essa daqui, que é exatamente o nosso raio. Aplicamos aqui, que é um triângulo retângulo aqui, lá, podemos aplicar Pitágoras. Então, raio ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado, que é o raio que a gente acabou de calcular, mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Efetuando as continhas, 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado 9, raiz de 5 ao quadrado é 5, 9 vezes 5, 45, 45 36, 81. Tiramos a raiz de ambos os membros, portanto, o raio 9 centímetros. Essa questão é bastante simples, porém, a aplicação de conceitos, bastante conceitos sobre circunferência e conceitos anteriores de matemática básica. Hoje a gente trabalhou os elementos, na próxima aula a gente vai trabalhar o conceito da área dessa superfície formada pela esfera. Até a próxima aula, pessoal.